Capítulo 14. A prestação do juramento. O trabalho da loja durante a iniciação. Chegamos agora à parte mais solene da cerimônia de iniciação. Esta cerimônia, de um certo ponto de vista, se divide em 3 partes. Primeira, a que diz respeito ao iniciado e na qual ele perceberá seu próprio augusto ego, a presença e vê a visão e o plano. Segunda, aquela que se refere ao iniciador, na qual este empunha o cetro de fogo e provoca certos resultados específicos no corpo do candidato. Terceira, em que certas palavras e fórmulas são confiadas ao iniciado pelo hierofante, as quais ele passa a conduzir na consciência de maneira a melhor executar a parte do plano que lhe diz respeito. Durante todo o processo, a loja dos mestres, congregada fora do triângulo de força, esteve ocupada com um trabalho triplo, sendo seu objetivo produzir certos resultados na consciência do iniciado e assim ajudar o hierofante em sua difícil empresa. Devemos nos lembrar que, sob a lei da economia, sempre que há uma aplicação ou transmissão de força de um centro de força para outro, há uma consequente diminuição no centro original. Este é o fundamento à cerimônia para o estabelecimento de certas horas e estações em relação à cerimônia de iniciação. O Sol é a fonte de toda a energia e poder e o trabalho do iniciador é facilitado quando são aproveitadas as condições solares favoráveis. As horas e estações são determinadas por meio da astrologia esotérica, cósmica e solar, baseadas, é claro, em dados corretos, na verdadeira concepção matemática e num conhecimento real dos fatos básicos relacionados com os planetas e com o sistema solar. O horóscopo do iniciado é também invariavelmente levantado a fim de verificar a época para uma iniciação individual e somente é possível realizar a cerimônia quando os signos individuais combinam e coincidem com o mapa cerimonial pelo qual o iniciador se guia. Esta é a razão por que algumas vezes a iniciação tem que ser adiada para uma vida posterior, 134, mesmo quando o iniciado fez o trabalho necessário. O trabalho triplo da loja durante a cerimônia pode ser assim descrito. Primeiro, o canto de certos mantras libera energia de um centro planetário particular. Devemos nos lembrar, aqui, que cada esquema planetário é um centro no corpo de um logo solar e corporifica um tipo particular de energia ou força. De acordo com a energia desejada para uma dada iniciação, faz-se a sua transferência, daquele centro planetário para o iniciado, por intermédio do Sol. O processo é como segue. B. A energia é posta em movimento a partir do centro planetário, pelo poder do logos planetário, ajudado pelo conhecimento científico da loja e pela utilização de certas palavras de poder. C. Ela passa dali para o Sol, onde se mistura com pura energia solar. D. Ela é transmitida do Sol para a cadeia particular em nosso esquema terrestre, que corresponda numericamente ao esquema planetário de origem. E. Dali ela é transferida para o globo correspondente e deste para o planeta físico denso. Pelo uso de um mantra especial, o iniciador focaliza então a energia no seu próprio corpo, usando, tanto como uma estação receptora como transmissora. Finalmente ela atinge o iniciado por intermédio do triângulo e dos padrinhos. É evidente, pois, para o estudante, que quando o iniciador é o Senhor do mundo, ou reflexo físico do logos planetário de nosso esquema, a força vem mais diretamente para o iniciado do que nas 2 primeiras iniciações, quando o Bodhisattva é o hierofante. O iniciado somente estará em condições de receber força planetária direta na 3ª iniciação. Segundo, a concentração empreendida pela loja ajuda o iniciado a conscientizar dentro de si mesmo as várias fases decorridas. Isto é conseguido, trabalhando definidamente sobre seu corpo mental e assim estimulando os átomos, por meio do poder do pensamento unido dos mestres. O trabalho de apreensão é assim ajudado diretamente. De nenhum modo esta concentração se parece com a sugestão hipnótica ou com a impressão poderosa de mentes mais fortes sobre as mais fracas. Ela toma a forma de uma meditação persistente pelos mestres e iniciados reunidos, sobre as realidades correlacionadas e sobre o ego. Por meio da força assim liberada, o iniciado é capacitado a transferir sua consciência mais facilmente, do não-eu para os essenciais divinos com os quais ele está ocupado de imediato. O poder de pensamento dos mestres consegue interceptar a vibração dos 3 mundos e habilita o candidato a literalmente deixar para trás de si todo o passado e ter aquela visão de longo alcance que vê o fim desde o começo e as coisas do tempo como se não existissem. Terceiro, por meio de certa ação rítmica cerimonial,
a loja ajuda bastante no trabalho de iniciação. Assim como no Festival de Vesak, em que são alcançados resultados na demonstração de força, pelo uso de mantras entoados e pela sagrada andadura e entrelaçamentos cerimoniais da multidão reunida, formando figuras geométricas. Também na cerimônia de iniciação um procedimento similar é seguido. As figuras geométricas apropriadas para as várias iniciações diferem e aqui está uma das proteções da cerimônia. O iniciado conhece o conjunto de figuras para sua própria iniciação, mas nada mais. Todos estes três aspectos do trabalho do mestre e dos iniciados na loja reunida, ocupam-os até o momento em que o cetro tenha sido aplicado. Por meio desta aplicação, o iniciado se tornou um membro da loja e a cerimônia toda então se modifica, antes da prestação do juramento e da revelação da palavra e do segredo. Os padrinhos retrocedem de cada lado do iniciado e ocupam seus lugares nas fileiras, enquanto que os três Budas de atividade, ou seus representantes nas duas primeiras iniciações, tomam sua posição atrás do trono de ofício do hierofante. Os membros da loja são reunidos em diferentes grupos e os iniciados do mesmo grau que o solicitante recém-admitido se colocam ao seu redor e ajudam na parte final da cerimônia. Os demais iniciados e adeptos permanecem em seus vários graus. As três etapas anteriores da cerimônia de iniciação são as mesmas para todas as iniciações. Nas duas etapas finais, aqueles que não são do mesmo estágio que o recém-iniciado, tais como os iniciados de primeiro grau na iniciação de um membro do terceiro grau, retrocedem para o fundo da câmara de iniciação em Shambhala e uma parede de silêncio é construída entre os dois grupos, por meio de energia mântrica, um vácuo, por assim dizer, é formado e nada pode então ser transmitido do grupo interno para o externo. Este último se confina em meditação profunda e no canto de certas fórmulas e no grupo interno ao redor do hierofante, se passa uma representação dual. A. O recém-iniciado presta juramento. B. Certas palavras e segredos lhe são transmitidos. 2 tipos de juramento. Todos os juramentos que dizem respeito à hierarquia oculta podem ser divididos em 2 grupos. 1. O juramento de iniciação, no qual o iniciado obriga-se sob as mais solenes promessas, a nunca revelar, sob pena de punição sumaria, nenhum segredo oculto, ou nunca expressar em palavras, fora da câmara de iniciação, aquilo que foi confiado à sua guarda. 2. O juramento do cargo prestado quando algum membro da loja assume um cargo específico no trabalho hierárquico. Este juramento se relaciona com suas funções e com suas ligações com A. O Senhor do Mundo B. Seu superior imediato C. Seus companheiros, trabalhadores da loja D. O mundo dos homens a que ele tem de servir. Nada mais é necessário dizer em relação a este último tipo de juramento, pois somente se relaciona com os que ocupam cargos oficiais na hierarquia. O juramento de iniciação. O juramento de iniciação com o qual lidamos agora está dividido em 3 sessões e é administrado ao iniciado pelo hierofante, sendo repetido, frase por frase, após o iniciador. Em vários pontos ele é interrompido pelo canto, por iniciados do mesmo grau, de palavras em senzar equivalentes ao, e assim seja. As 3 divisões do juramento podem ser descritas aproximadamente como 1. Uma frase solene manifestando o propósito que impulsiona o iniciado, uma afirmação quanto à imutabilidade de sua atitude e vontade e uma solene declaração quanto à sua percepção, acoplada com a promessa de não revelar parte alguma do propósito percebido, a não ser aquilo que o exige em sua vida diária no mundo dos homens e seu serviço à humanidade. Isto envolve um juramento de segredo no que diz respeito à parte revelada do plano logóico vista na revelação da visão. 2. Uma promessa de natureza profundamente solene no que diz respeito à sua relação com seus outros egos, com a loja da qual ele é membro e com os egos dos homens em toda parte. Isto envolve sua atitude para com seus irmãos de todos os graus e inclui, também, uma séria promessa de nunca revelar a verdadeira natureza do aspecto do ego como lhe foi mostrado em sua iniciação. Isto inclui um juramento de segredo quanto à relação percebida do logos solar com o logos planetário e do logos planetário de nosso esquema com o próprio esquema. 3. O pronunciamento de uma promessa solene de nunca revelar a ninguém o conhecimento que lhe adveio com respeito às fontes de energia e de força com as quais ele foi posto em contato.
Este é um juramento tríplice de manter silêncio total quanto à verdadeira natureza da energia, quanto às suas leis de manipulação e uma promessa de somente usar a força colocada à sua disposição pela iniciação no serviço da raça e no favorecimento dos planos do Logos planetário. Este grande juramento é posto em termos diferentes, de acordo com a iniciação vivida, e como dito anteriormente, é prestado em 3 partes, com um intervalo entre cada parte, ocupado por um certo trabalho cerimonial do grupo de iniciados ao redor do irmão recém-admitido. Devemos notar, aqui, que cada parte do juramento se ocupa, realmente, com um dos 3 aspectos da manifestação divina e à medida que o iniciado faz a sua promessa, um dos 3 chefes de departamentos colabora com o iniciador no trabalho de administração. Desta maneira, uma energia de natureza tríplice fica disponível, de acordo com as diferentes sessões do juramento feito. Essa energia flui dos 3 raios maiores através do hierofante e do chefe de departamento correspondente, nas 2 primeiras iniciações para o iniciado, por intermédio do grupo de iniciados do mesmo grau, de tal maneira que cada iniciação é um meio de estímulo e expansão para todos. Nas 5 iniciações finais, a força flui por intermédio dos 3 Budas de atividade ao invés de por meio dos chefes de departamentos. Pode ser de interesse assinalar aqui que durante esta parte da cerimônia, o grupo está banhado em cores, correspondentes ao tipo de energia e seu esquema planetário de origem e a tarefa do iniciador, pôr o iniciado em contato com esta energia. Esta derrama-se sobre o grupo desde o momento em que a segregação foi efetuada e se manifesta quando o iniciador usa certas palavras e eleva o seu cetro de poder. Os 3 Budas de atividade, que são os grandes centros de energia sobre o nosso planeta, tocam então a ponta do cetro com seus bastões de ofício. Uma certa palavra mística é conjuntamente por eles proferida e o fluxo começa, continuando até o fim da cerimônia. Pode-se perguntar se algum iniciado quebra o juramento. Muito raramente, pois devemos lembrar-nos que nenhuma iniciação é atingida antes que uma certa etapa tenha sido alcançada. Uns poucos casos ocorreram, mas como o Senhor do mundo tem conhecimento de tudo o que acontece, do futuro bem como o presente e do passado, jamais uma oportunidade é dada a um iniciado para revelar aquilo que é oculto. Pode existir a intenção, mas faltará a oportunidade. O iniciado que assim peça pela intenção será emudecido repentinamente e algumas vezes, morrerá antes de assim falhar.